A paz do Senhor Jesus, estamos com o nosso segundo vídeo, com o tema: O que pensais vós de Cristo? Nesse tema, nós vimos no vídeo passado, Jesus Cristo, o homem. Agora nós iremos começar a falar através do nascimento virginal de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo de número 23, declara que Maria era virgem e desta forma ela gerou Jesus Cristo, e ela gera Jesus Cristo sem conhecer homem algum. Jesus fora gerado segundo a dogmática cristã perante a ação do Espírito Santo de Deus. Contudo, muitos têm colocado em xeque esse fato relatado em Mateus com a profecia que se utiliza-se como base, que está em Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. A palavra em Isaías, capítulo 7, versículo 14, é Alma, em hebraico, que foi traduzida para nós em latim pela Vulgata como virgem. Contudo, muitos dos judeus exegetas têm questionado essa interpretação, pois os mesmos afirmam que esta palavra ela significa mulher que esteja despojada, ou uma mulher que seja nova, e não uma virgem. Que a melhor palavra deveria ser a palavra bitular. Tal palavra ela é utilizada para as mulheres virgens que nunca se casaram e nunca tiveram conhecimento algum com homens, nunca tiveram despojadas. Contudo, quando nós utilizamos a Septuaginta, uma Bíblia que é o Antigo Testamento, traduzido do hebraico e do aramaico para o grego, nós iremos encontrar em Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra partenos em grego. A palavra partenos em grego, ela significa virgem. É a mesma palavra que é usada em Mateus capítulo 1, versículo 23. Então, o que nós temos de entender concernente a isso? Será que Maria não era virgem? Ou será que Maria era virgem? Mesmo que tal entendimento de Isaías esteja correto em sua exegese, mediante o tempo que a palavra assim era utilizada naquele período, nós temos o Novo Testamento que afirma que Maria era virgem. Então, devemos ficar com aquilo que a Bíblia declara, no caso nós cristãos, com o Novo Testamento. Mas, como nós vimos aqui, a Septuaginta também traduz a mesma palavra como virgem, que é a palavra que está utilizada no Novo Testamento. Outro subtópico é Jesus Cristo, Deus. Isso causa também grandes discussões e causou na história da humanidade grandes discussões sobre a divindade de Cristo. Mas, contudo, é demonstrado que Jesus é ratificado Deus no Novo Testamento. E isso vai se dar mediante as declarações anoso-testamentárias, principalmente com o entendimento de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Mas existe uma Bíblia, que é a tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová,
que traz uma tradução um pouco diferente. Vamos abordar esse tema com maior expressividade quando estivermos falando das testemunhas de Jeová. Contudo, eles falam que a tradução correta não seria Jesus Cristo sendo Deus, mas sim um Deus. Eles dizem que não tem o artigo definido "ó" em grego para colocar Jesus Cristo sendo o Deus. Então, eles tiram um artigo definido, na verdade não tem esse artigo definido, antes da palavra telos, e eles então colocam um artigo indefinido, um Deus, para mostrar que Jesus não seria um Deus como o Pai. Contudo, o finalzinho de João, capítulo 1, versículo 1, é kai telos em o logos. Realmente, kai telos não tem o. Mas, por que não tem? Quando nós estudamos gramática grega, principalmente o grego koiné, vamos notar que se tivesse um artigo antes da palavra telos, não estaria referindo-se ao Logos, estaria referindo-se ao Pai, a Deus. Então o texto e essa oratória do texto, ela está completamente correta. Porque o Logos é o telos e o telos é o Logos. Então Deus é o Logos, é o Verbo, e o Verbo é Deus, como o texto declara. Não existe como traduzir de outra maneira. Jesus mesmo declara que ele é Deus, e em algumas vezes isso cria até confusão entre os judeus, entre os fariseus, questionando ele. Uma das formas de Jesus declarar a sua divindade é declarar que ele é eterno. João capítulo 5, versículo 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus, a Bíblia declara que ele mesmo se igualava ao Senhor. Vimos também a declaração de Jesus em João capítulo 8, versículo de número 58. Ego emai, em grego. Ou seja, eu sou. Muitos vão não compreender essa palavra porque apenas vão ter na mente ele falando que é aqueles que estavam procurando. Só que só era utilizado para esta palavra, ego emai, para falar concernente à existência divina. Um judeu não declarava de maneira nenhuma, eu sou. Jesus, então, quando declara dessa maneira, ele se coloca em pé de igualdade com o Pai. Claro que não podemos dizer que isto é uma declaração ipse literaris, de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14, que é Eie Asher Eie, ou seja, eu sou o que sou. Contudo, a Septuaginta ela vai traduzir desta forma: Ego eimi ho-on, trazendo uma certa semelhança com a palavra de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é uma fé que é testificada
através dos apóstolos e da história da igreja cristã. É uma crença basilar para nós. Haja vista que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, como é declarado em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 17 e 18. Contudo, é muito interessante afirmarmos isso, porque nós só temos a Bíblia que declara tal coisa. É uma atitude de fé reconhecer a ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, existe uma prova que eu sempre a cito, que é o testemunho apostólico. Quase todos os apóstolos foram assassinados, mortos ou perseguidos, nisto todos, por declararem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles poderiam mentir para salvar as suas próprias vidas. Contudo, continuaram afirmando que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui ao término desse segundo vídeo, desta videoaula. Que Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.